E aí, voltando, Lelê, amigos do chat, Arthurzinho, alguns aspectos aí que me chamam a atenção dessa entrevista do Jesus. Primeiro de tudo, o Jesus é gente boa demais, hein, cara? Que cara do bem, né? Que cara fantástico. Você vê o jeito dele falar. Ele continua o mesmo Gabriel Jesus de 18 anos, quando começou a despontar e ser aclamado pela torcida, como ele mesmo falou aí. Aí eu destaco assim, o carinho, uma coisa que afaga a gente, que faz bem para nós. O carinho pela Sociedade Esportiva Palmeiras e pelos meninos que também vêm surgindo da base. Isso é muito legal. E isso vai colocando o Palmeiras num patamar diferente lá fora. É o que nós já falamos aqui algumas vezes. O São Paulo, por exemplo, vende maravilhosamente bem o Monte de Pereba. O Palmeiras ainda não vende tão bem, mas porque o Palmeiras não tem esse selo lá fora. Na medida em que tem um Gabriel Jesus fazendo sucesso, esses meninos que estão saindo, o Verón, se Deus quiser, vai fazer muito sucesso lá no Porto, depois vai para um outro clube, porque entra dinheiro para o Palmeiras, é o que nós temos que torcer, Palmeiras como clube formador. E eles falam com carinho, toda hora em entrevista eles falam do Palmeiras, isso só vai enriquecendo a marca Palmeiras, e a marca como um exportador. Então é muito bacana isso, e também a referência, né? Ele hoje é um intermediário entre o passado e o futuro, ele cita o Zé Roberto. Então ele tem um carinho pelo Zé Roberto desde a época de base, ele fala da importância que foi ter o Zé Roberto como um colega de trabalho dele, quando ele estava subindo, teve o lance de alguns jogos que ele estava, não vou me recordar agora quantos jogos que ele estava em jejum de gols, e o Zé Roberto sempre acalmou ele, e acaba que sai o gol dele desse jejum com um cruzamento do Zé Roberto. E ele sempre relata isso. Então, é muito legal você ver, aí, além do jogador, quando um ser humano ele tem essa gratidão pelo passado, por um ídolo, por quem o acolheu, quem mostrou os caminhos para ele, e principalmente pela instituição que fez ele chegar, que fez o talento dele aparecer, né? Não é o Palmeiras que deu talento para ele, óbvio que não, mas o Palmeiras deu oportunidade para que ele aparecesse. Ele era um jogador de várzea até os 16 anos, 17, aí como ele falou agora há pouco, o Endrick já teve essa sorte de ser pescado um pouco antes e ter o talento desenvolvido. Depois, ele vai para um outro lado, ele lembra quando ele pôde ir para o banco pela primeira vez, com o Gareca, e ele fala que foi top. Ou seja, ele vai falando o que está acontecendo com o Endrick. E nós, que nunca jogamos bola na vida, em um clube grande, com perspectiva de sermos alguém dentro do futebol, não temos a ideia, a imensidão que é um menino de 16 anos ir para um banco de reservas do Palmeiras, um Palmeiras que ganha tudo há 7 anos, e nos últimos 2 anos, então, ganha 2 vezes a América. A gente não tem essa ideia, e ele vem e fala disso. E também ele fala da ansiedade que ele tinha quando isso acontecia com ele, do próprio Oswaldo, que teve o episódio lá do Gabriel, que foi engraçado e icônico dessa chegada do Gabriel, e fala do bom trabalho do Palmeiras. Então, assim, eu vejo um monte de coisas aí nessa entrevista do Jesus, e todas absolutamente positivas. Eu queria ouvir a opinião de vocês, e depois do Arthurzinho, depois do Lelê, ver o nosso chat aqui, como é que eles enxergaram essa entrevista. É interessante, né, o Arthur, que primeiro, parabéns para a ESPN, né, que fez essa entrevista, a gente dá os créditos para eles, né, pela utilização, muito legal, né, você poder ouvir uma entrevista simpática de um jogador que está explodindo na Europa, já explodiu na verdade, né, o Gabriel Jesus, ele era o queridinho do Guardiola, e essa saída dele fez muito bem, né, para ele mesmo, para o Arsenal, tá fazendo gol todo jogo, né, o principal jogador de um dos principais times hoje do futebol inglês, né, então acho que ele passa por um momento muito bom na carreira, eu acho que é merecedor de tudo que está acontecendo com ele, porque, né, o Gabriel Jesus, ele sempre foi um jogador que fez questão de mostrar o seu amor pelo Palmeiras. Tanto é que eu acho que ali, cara, 90% dos jogadores, quando da negociação com o Manchester City, poderiam ir embora naquele mesmo momento. Ele espera acabar o ano de 16, essa é a condição para que ele fosse embora depois, né? Algo que a gente hoje costuma ver bastante. Com o Scarpa foi a mesma coisa, né? Hoje o Palmeiras consegue esse tipo de coisa, ele consegue segurar os jogadores até, né, o fim da temporada, para depois eles saírem. Acho que o Jesus foi talvez o precursor dessa
desse momento novo do Palmeiras e os caras quererem terminar a temporada com o título para ficar mais ainda marcado, né? Eu não me esqueço dele, na despedida dele do Allianz Parque, ele pede para a torcida não esquecer dele, né? E dessa forma é impossível esquecer, né? Ele demonstrando o carinho que ele demonstra, vira e mexe no Instagram, ele coloca o copo do Palmeiras tomando cerveja, fazendo churrasco. Então, é um jogador que ele não desvinculou as suas raízes do Palmeiras. E eu acho que isso é o que você falou, né, Costa? É uma coisa que é muito legal, porque ele faz uma propaganda automática do Palmeiras para o mundo, né? E assim, e com relação ao Endrick, eu acho que a comparação ela é válida no sentido justamente desse caminho seguido, né? Eu acho, né, pelo que eu vi da base, que o Endrick ele é um jogador mais goleador que o Gabriel Jesus, né? Que sofreu por muito tempo com a questão de ter que marcar lateral. Na Copa, o que aconteceu com ele foi um absurdo. Espero que nessa Copa ele consiga mostrar o seu valor na função dele, que é jogar de centroavante. Então, imagino que o Endrick, nesse caso, ele tenha talvez mais faro de gol, mas enfim, de qualquer forma, a gente vai ter que ver no time profissional. O que eu vejo também é que cada vez mais o Endrick está mais entrosado, né? Nas fotos que a gente vê ele subindo no Gustavo Gomes, tomando lá o tererê, o chimarrão deles na viagem. Então, acho que esse convívio, citado pelo Jesus, que ele foi com o Gareca, esse convívio deve fazer muito bem para o jogador, que a hora que ele entra em campo, ninguém é estranho ali para ele, ninguém vai olhar torto para não vou tocar a bola para esse moleque. Não, eu acho que pelo contrário. E nesse caminho, eu acho que o Endrick tem uma qualidade parecida com a do Jesus, que é esse carisma de chamar a atenção pela forma como ele encara a vida, especialmente futebol. Então acho que o Endrick vai no caminho certo, e se ouvir os conselhos de um cara que deu certo, né, como o Jesus, eu acho que tem tudo para dar certo esses dois nomes marcantes aí para a equipe do Palmeiras. Eu acho muito legal isso também, justamente eu acredito nessa identificação que os dois têm, desde o princípio, desde sempre. Acho que o Endrick, muito recentemente, até nas redes, né, ele fez alguma brincadeira naquela trend que aparecia ele com a camisa de um rival que não quis contar com o futebol dele, com a história do pai, inclusive, e aí ele mostra essa gratidão que tem ao Palmeiras também, bem similar ao que é propriamente dito o Gabriel Jesus. Tem até uma entrevista do Gabriel Jesus num podcast, no Podpah, que eles conversam também com o Gabriel. É um papo, mano, muito legal, e ele não esconde o carinho e o amor que ele tem pelo Palmeiras. Os títulos que ele conquistou aqui pelo Palmeiras, cara, foi a porta de entrada justamente para ele se descobrir como esse jogador todo que ele é. Então, assim, isso é muito legal. Até nas próprias finais, na final contra o Santos, ele tem toda aquela brincadeira dele com o Neymar, com a camisa do Palmeiras. Nessa entrevista que eu citei, ele fala que ele acompanha a maior parte dos jogos do Palmeiras que ele consegue. Então eu acho que isso é muito bacana, até porque ele é um jogador que marcou a história aqui, ficou pouco, mas muito pela qualidade que ele tem e muito pelo futebol que ele jogou. Eu vi um comentário aqui no chat falando: imagina o Gabriel Jesus com o Abel Ferreira, ia ser demais, porque o Gabriel Jesus é um centroavante que, além dele ser muito móvel, cara, ele é muito habilidoso, ele briga muito, e foram características que ele teve aqui no Palmeiras, que ele desenvolveu aqui no Palmeiras, óbvio que aprimorou fora, mas que teve uma função muito importante aqui. Então, os gols que ele fez no Campeonato Brasileiro de 2016, principalmente aquele contra o Flamengo. Então, é muito bacana, é muito legal você ter uma figura como o Gabriel Jesus associada às categorias de base, e é muito legal também que o Endrick siga esse mesmo processo. É muito legal que o Gabriel Jesus enxergue a qualidade, fale bem do garoto dessa forma, porque a gente sabe que a cabeça do Endrick é boa, a base familiar dele é muito boa, e ele é um garoto que não parece que ele está afoito por jogar, ele quer jogar, mas percebe-se que ele respeita os processos. Então, é muito bacana ver essa relação entre duas crias da academia, digamos assim, e a gente espera que, se não o mesmo tanto, que o Endrick consiga fazer ainda mais sucesso com o Gabriel Jesus com a camisa do Palmeiras.